E aí, galera, beleza? Aqui é Johannes do canal Pivo Ajude-me. E nessa aula eu vou te explicar como eu acho um iniciante deveria aprender Python. Pelo jeito, muitas pessoas que estão assistindo meu canal têm essa dúvida. Por exemplo, aqui, o FKS Store, sei lá o que, como falar isso, falou assim: professor, estava olhando aqui os vídeos e só tem conteúdo fantástico. Muito obrigado. Porém, ainda sou iniciante. Acha que tenho que ter um bom conhecimento antes de começar a praticar o que o senhor passa aqui? Pois muitas vezes você vai escrevendo, explicando o código, e eu sei que não entendo a essência daquilo. Seria mais um copiar e colar. Então é o seguinte: como vocês acham como eu aprendi Python? É justamente desse jeito. Você, claro, você pode fazer esses negócios de Hello World, pode fazer, tudo bem, mas isso vai cansar um dia. Foi inclusive o motivo porque eu parei 20 anos atrás de programar. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo. Mas olha aqui, só para você entender. Então eu fiquei 20 anos parado, não programei mais nada. Eu aprendi naquela época C e Java, mas naquela época era osso. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. E foi mais ou menos em março, eu acho, fevereiro de 2021, que comecei em casa a estudar Python um pouquinho, para automatizar umas coisas para meu canal de alemão. E foi engraçado, porque no primeiro dia eu já consegui fazer uma coisa produtiva. Não assim, copiando, colando código, claro, não sabia nada, né? Mas eu conseguia, tipo, gerar exercícios para meu site de alemão automaticamente. Beleza, aí depois eu pensei, nossa, que pena que eu não tenho mais tempo para estudar mais Python. Só que aconteceu, um mês depois, eu peguei uma osteomielite em casa, porque estava sentado o tempo todo, sem fazer jiu-jitsu, sem nada, entendeu? Porque época de corona, trancado em casa. Eu fiquei com uma pequena ferida em cima da minha bunda, e foi bastante para bactérias entrarem e causar um estrago pra caramba. Eu fui internado no hospital durante 3 meses, basicamente sem visita. Eu vi minha filha acho que 3 vezes, porque é época de corona. 4.000 mortos por dia. E na primeira semana eu já comecei a pirar, sério. Eu comecei a pirar. Ainda estava sem meu computador, eu pensei que ia ficar 2 semanas no hospital e pronto. Depois de uma semana ficou claro que ia ficar mais tempo no hospital. Então, peguei meu computador para matar o tempo, né? Porque não conseguia levantar da cama. Eu tava com tanta dor. Então aí comecei a fazer o Python intensivão. É tipo 15, 18 horas por dia. Aí claro, não consegui fazer mais nada, entendeu? Como eu estudei? Bom, um dos melhores tutoriais naquela época foi esse aqui. Eu recomendo também que se você fala inglês, assiste, maravilhoso. É o canal do menino, ótimo, muito bom. E tava na mesma situação que esse menino aqui. Mesma situação. Eu não entendia 70% desse código. Esses códigos aqui me deixavam louco aqui. Que é isso, pelo amor de Deus? Claro, algumas coisas que tipo, eram parecidas com C ou com Java, eu conseguia entender, né? Esse é meio óbvio, ok, bom. A gente vai abrir uma imagem, né? Claro, isso entende também sem saber nada de programação. Mas essas coisas, pelo amor de Deus, que isso? E foi do mesmo jeito. Então, 70% do código eu não entendia. Mas, claro, eu tava com tempo e queria aprender. Então, como eu fiz? Eu assisti, acho que todos os vídeos mais de 20 vezes. Sério. Inclusive, eu poderia dar agora um like, né, para esse vídeo. Com minha outra conta já dei o like. Né? E também vou me inscrever. Faz isso também com o meu canal. Tá bom, então o que eu fiz? Primeira coisa que eu recomendo. Se você não entender esse código, o código que eu escrevo, que eu ensino, não copia e cola o código de GitHub. Não faz isso. Nunca. Se você entender, você pode fazer. Mas se você não entender, você pega linha por linha e escreve. Linha por linha. Depois você fala, nossa, aqui está esse código fazendo. Você não entende. Então, brinca um pouquinho. Coloca aqui -2. Será? Coloca uma vez os 2 pontos. Deixa a estrelinha fora aqui. Veja o que acontece. Né? O print é seu melhor amigo. Você simplesmente coloca depois print locations. Veja se ainda está funcionando, se está bugando. Se você não entende isso aqui embaixo, coloca um print depois. O que o negócio faz. O que acontece quando eu troco
O que acontece quando deixa variável fora. E assim você vai entendendo. E a coisa mais importante que eu acho, que também eu fiquei feliz que eu descobri há 2 ou 3 dias, que o criador de Python acha a mesma coisa que eu. Né? Eu assisti essa entrevista, muito legal. Ele já fez 2 aqui. Primeiro, ele é muito engraçado, é uma figura mesmo, muito engraçado. E ele fala como aprender Python. Pega qualquer projeto que você tenha interesse. Tem que ser uma coisa que você gosta, você quer resolver. A grau de dificuldade não importa. Pode ser a coisa mais louca que existe. E tenta fazer com Python. Claro, no começo você vai pensar, nossa, onde eu vou começar? Né? Mas tenta separar em passinhos. Ok, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Né? Por exemplo aqui, esse foi meu primeiro projeto, né, que eu fiz em Python. Eu deveria ter o código num lugar ainda no HD. Se eu encontrar, eu vou fazer um vídeo. O que eu faria diferente hoje. Mas foi assim. Aqui tem uma frase em alemão. Né? Eu tenho uma casa. Ich habe ein Haus. Certo? Meu plano foi, ok, eu vou alimentar Python com isso aqui. E eu quero isso aqui como output. Né? Que ele tira essa palavra aqui. E ele coloca aqui algumas variações. Para eu poder postar depois lá no Facebook ou Instagram. Depois, eu queria salvar Excel para poder depois gerar quantos exercícios que quisesse. Né? Eu comecei já no primeiro dia também com pandas. Não porque eu sabia pandas era super foda alguma coisa, só porque basicamente era o único jeito fácil de abrir e salvar arquivos em Excel. Assim eu comecei com pandas, primeiro dia já. Aí depois eu descobri como pandas é realmente foda. Eu uso quase em toda a aula hoje em dia, né? Beleza. Eu consegui isso realmente resolver num dia só, né? Mas não foi tipo eu escrevendo código, sei lá, porque eu não sabia. É tipo, eu entrei o Stack Overflow e copiava as coisas. Como abrir um arquivo. Como substituir isso aqui. Como adicionar linhas em um string, entendeu? E assim foi. Depois de um dia pensei, nossa, que pena que não tem mais tempo para aprender isso direitinho. Outra entrevista que muito vale a pena assistir é desse cara aqui, John Carmack, que é considerado o melhor programador de todos os tempos, que fez Quake, Doom, né? Ele basicamente é o mastermind, né? Eu assisti toda a entrevista, porque eu joguei todos os jogos, né? Doom 1, 2, Quake, todos. Né? E ele também fala, o Python é fascinante, porque você, sei lá, instala alguns pacotes, escreve 3, 4 linhas, e você tem uma coisa que realmente está funcionando, está fazendo um trabalho legal, entendeu? É tão fascinante o Python, entendeu? E você tem que entender que você vive hoje num paraíso. Você consegue aprender qualquer coisa hoje, qualquer coisa. Se quiser aprender C, C++, sem problemas, você vai conseguir. Tem tanto material e explicações muito legais. Deixa eu falar como foi 20 anos atrás. Então, olha, meus pais compraram o primeiro computador, acho que eu tinha 11 anos. Não mexi em nada. Durante 2 anos, uma vez ou outra eu escrevi um texto. Hoje tem 40 anos, então faz já 29 anos. Quando eu estava na 7ª série, a gente tinha uma aula, a gente chamava isso em alemão Textverarbeitung. É basicamente aprender como escrever com 10 dedos, que até hoje não consigo fazer direito. Era muito chato, muito. Isso foi a pior aula, meu. Mas um amigo meu que já mexia um pouquinho no computador descobriu que tinha Commander Keen no computador da escola. Alguém instalou lá. É claro, eu estou fazendo merda naquela época, né? Ele mostrou como iniciar Commander Keen. Que também, inclusive, do Carmack. Ele também fez esse jogo, Commander Keen. Então, esse cara tem uma grande importância na minha vida. E a partir desse ponto, eu pensei, nossa, esse negócio é foda. Eu vou aprender isso. Aí eu comecei a mexer com o computador e meu amigo já tinha um conhecimento em QBasic. Como a gente fala em alemão QBasic, né? Mas Q é outra coisa em português. Esse é QBasic. Muito louco o negócio. Olha, a go-to-line, isso foi muito doido. Coisa boa, isso funcionava em todo computador. Se não me engano, estava já pré-instalado em qualquer computador de Windows ou DOS. Naquela época era Windows 3.11 ou já era Windows 95, eu não lembro mais.
Mas foi bem simples, porque, bom, você podia abrir a console e escrever aqui Basic, não sei como se fala em português. E bora lá, né? E foi fascinante. Como o Linus Torvald também assisti uma entrevista dele. E um outro cara, acho que foi o Carmack também. Eles foram muito fascinados, que nem eu. Você coloca aqui, sei lá, você imprimia uma coisa, seu nome, e fala agora go to, sei lá, linha 100. Ele fazia a mesma coisa de novo, de novo, de novo. É muito fascinante naquela época. Eu falei, que louco, meu. E agora começaram os problemas. Não tinha nada de material, a gente não tinha internet, nada. Era o começo de internet. Era só coisa de babaca naquela época. Todo mundo tava achando de uma moda que ia acabar logo, entendeu? Não é nada sério para meus pais, sei lá. E além disso, foi caro entrar, entendeu? Só depois das 8 ficava mais barato, muito devagar. Então, foi mais ou menos tipo, tentando, olhando o que tem lá que a gente pode fazer, perguntando para amigo, né? Foi muito difícil de fazer uma coisa. A gente também teve umas aulas na escola, mas naquela época o professor já falou, ele era mais velho, fala, você sabe mais que eu, entendeu? E a gente não sabia muita coisa, né? É muito difícil, muito difícil. Aí depois, eu fui para os Estados Unidos, eu morei um ano nos Estados Unidos, aí eu voltei. E depois eu fui, tipo, para uma escola que nem ETEC aqui, no Brasil, entendeu? E era mais focado na tecnologia, física, e essas coisas. E lá eu comecei a aprender C. E também era osso, tipo, de instalar isso naquela época. De internet era muito devagar. E onde instalar negócio, eu nem lembro como a gente conseguiu. Acho que provavelmente comprei uma revista de computação e provavelmente tinha um compilador de C lá, eu não lembro mais, mas não foi nada fácil. Então, quando a gente estudou QBasic, metade da sala de aula nem tinha computador em casa, sério. Né? Para essas pessoas, obviamente, foi muito osso, entendeu? Você vai aprender programação sem computador, né? Mas foi difícil. Enquanto isso, também estava mexendo um pouquinho com Visual Basic naquela época. E Visual Basic foi basicamente o primeiro que eu consegui fazer tipo um Graphical User Interface. Estava muito fascinante, estava muito orgulhoso, até hoje. Porque eu fiz tipo sabe, naquela época a gente fez muito pirataria, e sabe, CD Quake, Duke Nukem, sei lá o que, num CD só. Aí fiz um menu para esse CD, tipo, dava uma imagem, você tinha um drop-down, eu podia mudar, e depois clicar em instalar, e ele fazia tudo automaticamente. Tava muito orgulhoso. E para mim, naquela época, Visual Basic era máximo. Porque, olha, você desenhava assim, né? Aí depois você colocava código. Meu, eu sofri. Acho que demorei, sei lá, um mês. É tipo só, sabe, tentando fazer coisa. Não tinha tutorial, não tinha nada. Aqui provavelmente eu clicava no help e copiava código. E eu fiz até o negócio. Deu certo, né? Não foi nada fácil, viu? Eu tava muito orgulhoso quando tava pronto. E pra mim era máximo naquela época. Hoje todo mundo fala que Visual Basic era a maior merda que a Microsoft já fez. Pra mim é ótimo naquela época. Bom, e C, eu fiquei um pouquinho desapontado, porque com C, eu não cheguei ao nível de conseguir fazer isso. Claro, naquela época já falavam, era para sistemas, blá blá, mas com C também tem como fazer isso. Não é fácil, mas também tem como. Mas eu já fiquei meio um pouquinho desanimado. Claro, eu sabia fazer loops, while, for, sabia o que um pointer, como trabalhar como arrays, ok, tudo bem. Mas eu já fiquei muito mano, esse negócio não tá indo pra frente. E claro, nosso professor também era velho, ele também não sabia tanta coisa, entendeu? Acho que ele nem sabia como fazer um aplicativo desse, eu acho. E naquela época eu já percebi, é meio frustrante. Você quer fazer uma coisa, eu não consegue, porque não tem material. Não dava. E também, como eu já falei, o apoio dos pais não era como hoje. Hoje os pais são bem orgulhosos quando, meu filho sabe programar, né? Naquela época era tipo coisa de moda, entendeu? Sei lá, isso vai acabar daqui 3 anos. Né? Meu pai já apoiava mais que minha mãe, mas eu não quero agora
por culpa da minha mãe, não, nada disso. Eu entendia, naquela época não era uma coisa, como eu falei, coisa de moda. Então, eu fiz isso 2 anos. Na Alemanha, naquela época, tinha que fazer o serviço militar ainda. Eu fiz, tipo, a gente chamava isso substituição. Bom, eu trabalhei com crianças especiais, com deficiência, em vez de fazer serviço militar. Enquanto isso, aí eu experimentava em casa um pouquinho com a programação, com C, com sei lá o quê. Né? Porque ia fazer faculdade. Beleza. Então, o que eu estudei? Eu estudei na Alemanha, na faculdade de Darmstadt. E foi um curso que foi uma mistura entre informática e design. Só que, infelizmente, tinha mais design que informática. E eu era um dos, sei lá, 10% na sala de aula que realmente gostavam de programar. Muita gente sofria muito lá. E aí, a gente começou a aprender Java. Primeiro ano, o professor era péssimo. Claro, ele tinha conhecimento enorme, claro. Mas ele não é um bom professor. Naquela época, não tinha YouTube, nada, né? Tutorial, vídeo, sem chance. Eu comprei esse livro naquela época. Pra você ter uma ideia. Olha. Preço, R$ 300, um livro. É tipo, eu fiz esse livro em um mês, entendeu? E eu acho que... Eu lembro mais ou menos que tinha no livro. Eu acho que você consegue aprender hoje mais com 8 horas no YouTube. Um fim de semana você consegue aprender mais com esse livro. De graça. Naquela época era muito caro. Esse era também, na época, mesmo preço, eu lembro. E eu tinha, por mês, 500 euros para gastar. Para você ter uma ideia, o preço. Para aprender coisas naquela época. Você não precisa hoje mais isso. YouTube bem melhor. Tá. Então, naquela época, meu melhor amigo até hoje falou, sem você eu não teria passado em Java na faculdade. Porque muita gente não passou a prova, 70% da sala da aula não passou. Aí depois, o professor levou uma bronca do decano. Aí eles começaram, tipo, deixa a galera passar que na verdade não passou. Fala que porra é essa? Bom, não que eu queria que outras pessoas não passassem, mas, bom, a gente tá na faculdade, a gente tem que dar um pouquinho gás, né? Não se falar sobre design e cores e sei lá o quê. Tá bom, no próximo semestre, a gente teve outro professor em Java. Segundo ano. E esse cara era maravilhoso. Era super gente boa, sabia explicar muito, muito bem. Eu tive a primeira vez na minha vida a sensação, agora vai pra frente. É porque eu entendia naquele semestre que era uma classe em Java. Como funciona uma classe, qual é a ideia de uma classe. A gente já fez com Java Graphical User Interface, né, com menu para clicar, botão aqui e lá. E realmente pensei, agora tá indo para frente. Ele ajudava muito, ele era professor mais maravilhoso, sério. Agora, grande surpresa. Então, depois de um ano, muito mais gente conseguia passar a prova, porque ele realmente explicava super bem. E a galera realmente se interessava mais. Porque ele realmente fez coisas legais. A gente fez, sei lá, jogos, né? Graphical User Interface. Foi mais difícil, mas mais interessante. Isso é muito importante. E ele era muito gente boa. Próximo ano, então no 5º semestre, ele entrou na sala de aula. E agora, você não vai acreditar. E ele falou, a gente vai aprender Python. Sério, 20 anos atrás. E eu falei pra ele, mas a gente não vai começar com Hello World, né? Ele falou, sim, vamos. Eu falei, eu não vou fazer isso. Eu não vou começar. Agora a gente fez. Falei pra ele, você ensinou super legal. E realmente tá indo pra frente, agora começar merda com Python. Aquele dia morreu pra mim a programação. Sério. Com Python. Por causa de Python. Porque foi assim. E é pior que nem foi a decisão dele. Ele falou pra mim, Johannes, eu também queria continuar com Java. Sério. Mas o decano falou pra eu ensinar outra linguagem. Eu não tenho a escolha. Depois até a gente discutiu, ele até tentou, tipo, fazer um grupo separado só pra fazer Java. Entendeu? Que não precisava fazer Python. Porque tinha gente interessada em saber mais Java, porque a galera realmente viu que tava indo pra frente. E Python naquela época era lixo. É tipo, como eu procurei hoje,
como eles falam, just another scripting language. E quando faz um script, eu faço um bat file, sei lá, em Windows, e pronto. Eu preciso Python para isso, pensei naquela época. Não tinha, claro, já tinha NumPy, as coisas, mas não é nada, é um lixo o negócio. Né? Ok, até hoje, né, a galera tá perguntando isso. Eu lembro, a única frase que eu lembro até hoje, foi muito louco. Ele falou pra mim, porque ele, obviamente, ele não tava preocupado que eu não ia passar na prova. Eu falei diretamente na cara dele, não fazer, eu não vou fazer. Ele falou, Johannes, dá uma chance, é uma linguagem com um grande futuro. Meu, essa frase realmente ficou na minha cabeça. Eu lembro só essa tela preta, só isso, tipo, dava assim, e que ele colocou, tipo, print, ainda sem nada. É a única coisa que eu lembro quando eu recomecei Python, é tipo assim, print será hello world, não é uma coisa. Eu tava assim, e eu falei, que merda é essa? E depois, eu fui nas primeiras aulas, eu só comecei a tirar sarro de Python. Porque naquela época o Java é tipo public static void main string args. Eu lembro isso até hoje, eu escrevi milhares de vezes. A única coisa que eu lembro. Ele falou, olha que maravilhoso, você não precisa fazer isso em Python. Eu falei, uau! Nossa, que trabalho de escrever public static void main, né? E ele, claro, ele achava também engraçado, né? Porque ele sabia que eu tava muito puto. E aquele dia morreu basicamente de programação para mim. Eu falei, não tem como aprender isso. Agora realmente tinha um professor legal. E pronto. Porque um semestre de Python, a gente só tinha, acho que um semestre, ou máximo 2. Você consegue, tipo, eu comecei um dia antes, ou 2 dias antes de estudar para a prova. Aí tinha 9 ou 10. E claro, ele sabia disso. Porque, olha, esse aqui é um exemplo aqui de código em C, certo? É bagulho quase válido em Python. Né? E provavelmente eu fiz uma coisa dessa. Na prova, provavelmente é também uma coisa, fazer um loop, eu não lembro mais. É quase válido. Se você colocar isso numa prova de Python, mesmo com esses parênteses aqui, você passa. Porque a lógica do aplicativo funciona. Claro, o código assim não roda em Python, mas quase. Então você passa com esse negócio. Provavelmente que eu fiz naquela época. Nem queria saber mais nada de programação. Foi uma pena. A minha decisão foi, eu não vou mexer mais com isso. Eu vou fazer qualquer outra coisa, menos programação. Naquela época, ele até me convidou e falei, olha, manda seu currículo para Crytek, galera de Far Cry. Eu conheço a galera lá. Eu provavelmente poderia ter feito meu estágio lá. Mas eu não fazer mais. Chega. Tava tão bravo, mas não bravo com ele, bravo com a situação, porque eu sabia que ele queria me ajudar e sei lá o que, entendeu? Aí foi muito triste. Aí tá bom. Aí depois, passaram 20 anos, eu tô aqui no Brasil há 12 anos, basicamente ensinando alemão. Aí, como eu falei, em 2021, aí fiquei no hospital e comecei com a programação. Por que recomecei? Eu tive um aluno, um médico, pessoa bem inteligente, e ele me falava nossa aula de alemão, que ele treinava, tipo, modelos em Python de inteligência artificial. Eu pensei, nossa. Aí eu aprendi rapidinho, sem problemas, tá bem tranquilo. Nossa, tipo, a única coisa que eu consegui, sei lá, 20 anos atrás, foi tipo um for loop em C, um pouquinho de graphical user interface em Basic e em Java. E você faz 6 meses, está treinando um modelo de inteligência artificial? Ah, sim, 5, 10 linhas de código. Que loucura, meu. Aí isso ficou na minha cabeça. Aí depois, na pandemia, porque não podia mais treinar jiu-jitsu, aí eu comecei lá depois, em março, como eu falei, né? Depois fiquei doente no hospital. Aí realmente eu percebi como as coisas tinham mudado. Muito louco. O jeito como eu tô aprendendo hoje Python, como eu aprendi, esse sempre foi o jeito como eu queria aprender programação. Com uma velocidade imensa. E agora, que muitas pessoas não entendem, você não precisa saber todas as coisas de cor. Você precisa basicamente de ter um monte de bibliotecas que você ou encontrar na internet, ou você mesmo escreve, como eu faço hoje em dia muito.
Para, por exemplo, você tem um trabalho, alguém quer que você faça um bot para a pessoa, para você poder usar as bibliotecas, instalar, bam, 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 e fazer código. Você não precisa lembrar as coisas. Olha, eu escrevi quase já 500 módulos. Aí, quantos são? 437. E são coisas que eu não lembro mais que eu fiz lá. Tinha coisas muito difíceis. Bom, que eu fiquei uma semana quebrando a cabeça, mas eu sabia, ok, eu preciso fazer isso porque eu vou precisar de um monte de projetos. Sejam projetos para mim, ou para minha filha, uma automação, ou alguém me paga para fazer uma automação. Eu vou precisar disso. Eu não posso recomeçar toda hora de zero. Isso vai custar muito tempo. Eu vou aumentar muito o preço para cliente. Claro, é ruim isso. Bom exemplo aqui, por exemplo, esse mouse, que é o módulo que eu escrevi. Se você me pergunta hoje todo esse código, eu não sabia de cor. Esse foi um osso. Eu fiquei uma semana louco com isso, lendo todo o Stack Overflow. Né? Eu sempre coloco quando eu uso código de outras pessoas. Acho que é justo, né? E era osso, era muito osso esse negócio. Principalmente você tem que jogar as regras de C dentro de Python. Era um osso. Mas agora esse negócio está pronto. E qualquer hora que precisar, eu posso usar. É só instalar, pip install, pronto, eu posso usar. E esse deveria ser seu objetivo. Faça, por exemplo, tutoriais. Veja, ok, eu posso usar isso. Salva código num lugar. Se você já saber fazer uma função, uma classe, já faz desse jeito. Sobe no GitHub, sei lá o que. Né? Eu sempre subo no pip. PyPI, e depois você usa. Assim vai acumulando. E hoje em dia, eu sei quando, ok, esse negócio eu vou precisar futuramente. Então eu vou investir agora um tempo para fazer um módulo que depois eu posso usar com 3 linhas. Melhor exemplo de hoje, a aula de hoje, esse módulo que eu escrevi 9 meses atrás, porque eu pensei, ok, isso vai ser útil um dia. Não, ou não um dia, vários dias, vai ser útil. Mas se você me pergunta hoje o que eu fiz lá no código-fonte, eu não lembro mais. Né? Naquela época eu li tudo no site OpenCV, aí montei até ficava pronto, mas você acha que eu sei de cor que eu fiz lá? Né? E também não preciso. A cara do Python faz a mesma coisa. Ele usa o GitHub Autopilot sempre, todos os dias. Ele fala, bom, esse facilita as coisas para mim. Tipo, esse me lembra das coisas. Entendeu? Eu economizo muito tempo. E assim deveria ser. Você faz uma vez, depois você guarda num lugar. Quando você sabe, ok, eu vou precisar isso, eu simplesmente posso importar. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Falei que a gente não ia escrever código, vamos fazer. Olha, esse aqui é basicamente o jeito como você abre um arquivo em C, certo? E esse era para mim bem familiar, né? De fazer. E também é bem lógico. C não é uma linguagem difícil. A galera fala, C, blá blá. C é super simples de aprender e para quem estuda computação, eu acho que deveria ser a primeira linguagem. Mas é difícil de fazer alguma coisa produtiva, esse é osso. Mas de entender a linguagem em si não é difícil, é uma linguagem ótima. Por isso teve tanto sucesso, porque realmente não é difícil, né? Mas é difícil de fazer algo produtivo, né? Como eu falei, Graphical User Interface, isso não é fácil, não. E aqui, né, fechar. Em Python, é basicamente a mesma coisa, né? Só em vez de esse F, você coloca Open, Close, maravilhoso. Quando comecei no hospital, tinha esse código esquisito. Vamos lá, with, open, RB, por exemplo, read binary, que nem C, ou só R, né? As F, texto, F.read. E esse código era tão estranho para mim. Eu não gostei. Aí eu comecei também a fazer esse que nem C, né? Open, coloquei aqui, né? Coloca, sei lá, F open, depois fazer uma coisa, né? E depois F close. Só todo mundo fala, não faz mais isso, né? Pode bugar, tá? Então eu escutei as pessoas, mas eu não gostei desse código. Isso não fez sentido nenhum para mim. Né? Agora eu sei como a pessoa como
como FKS Story se sente, entendeu? Eu sei como que é. Isso não fazia sentido nenhum pra mim. Eu tentei entender uma lógica nessa gramática, eu não saquei. Não sei o que é isso. Ah, bom. Mas todo mundo fala, tem que fazer. Eu também não conseguia lembrar isso. Eu tentei, tipo, uma semana de escrever isso de cor, eu não conseguia. Não entrava na minha cabeça. Para mim era sempre open, close. Tá, então o que eu fiz? Eu coloquei uma função. So, def, abria, arquivo. So, agora eu coloquei aqui, arquivo, arquivo, coloquei aqui, colocar aqui, modo, será RB como padrão, coloquei isso aqui. So, e depois, return texto. Beleza. Agora tem a grande vantagem, eu não preciso mais lembrar isso. Nunca mais. Quando eu faço um novo aplicativo, vamos criar um novo arquivo, eu quero agora abrir um arquivo, aí posso simplesmente from, aqui acha, que a gente fez hoje, na aula de hoje, mais cedo, import, abrir arquivo. So, e agora posso colocar texto, abrir arquivo, pronto, e print texto. E agora deu certo, entendeu? Esse conteúdo do arquivo. Entendeu o que eu quero dizer? Então agora não é importante, você não precisa lembrar mais. Depois você automaticamente vai aprendendo, ok? Você vai ler tanto código, é também ótimo ler código de outros projetos para entender melhor. Você lê tanto código e um dia vai ficar na sua cabeça. Como já falei, eu demorei, sei lá, 2, 3, 4 semanas para esse negócio ficar na cabeça. Enquanto isso, eu fiz desse jeito. Até hoje faço muitas vezes desse jeito. Mas também economiza muito texto e também você vai cometer menos erros, entendeu? Mas esse é o jeito. Por exemplo, você quer aprender sobre automação. Você pode usar todos os módulos que eu escrevi. Eu escrevi realmente os módulos, sempre todos os módulos que eu escrevo para ficar desse jeito. Para eu não precisar lembrar coisas. Para eu poder, daqui 3 anos, instalar negócio e usar. Sem lembrar que eu fiz naquela época. Ok? Vou colocar o negócio, tá rodando. Né? E quando você chega nesse nível, quando você tipo, tem suas bibliotecas, você sabe você tem que usar em que caso, tá perfeito. Isso não demora muito, não. É rapidinho. No começo, claro, é muita coisa nova. O que é isso? O que é tal coisa? Mas quando você conseguir tipo, resolver o primeiro problema, aí você vai ficar viciado em Python. Fala, que legal, meu. Olha o que consegui fazer. Porque eu nunca tive essa sensação em C. Hoje sim. Porque hoje é fácil, basicamente, de embutir C em Python, C++. E também você tem ajudas. Se você não souber como fazer alguma coisa, você olha no Stack Overflow. Depois você sabe. Não? Eu realmente percebi hoje que as coisas que aprendi naquela época realmente serviam para alguma coisa. Né? Nesse caso, para detecção de cores, que também fiz uma aula. Também deixo o link lá em cima. E Python é tão famoso porque é tão fácil de usar. Claro, no começo você não acha fácil, eu também não achei fácil. Eu achei muito osso, eu achei NumPy osso, eu achei Pandas osso. Cometi muitos erros. Normal. Se não cometer erros, não vai aprender. Entendeu? Normal. Faz parte do aprendizado. Tá bom, então. Então, se você acabou de iniciar o Python, não se preocupa. Todo mundo passa por isso. Eu passei por isso quando eu assisti, por exemplo, um vídeo do menino. Ele, com certeza, também passou uma vez na vida dele por isso. Quando ele começou a aprender. É normal, é muita coisa. Você fica muito confuso. Mas continuar estudando cada dia. Tenta fazer uma coisa legal que realmente você goste. Que eu quero automatizar esse jogo. E tenta fazer tudo para fazer isso. Eu acho uma grande diferença é assim. Vamos supor, você entra nesse site de desafio de código. É legal, ótimo. Mas se você, tipo, não conseguir uma parte, aí você desiste. Mas quase consegui, 90%. Mas quando você faz, por exemplo, uma automação desse jogo, uma coisa, e você já conseguiu 90%. Só faltam 10%. E com um problema absurdo. Você não consegue resolver o problema. Você não vai deixar quieto. Você só vai parar
quando você conseguir. E aí você aprende. Porque você vai ler Stack Overflow, você vai entrar no ChatGPT, você vai fazer tudo para falar, eu vou conseguir isso. E assim você aprende. Como se fala, o homem cresce com seus desafios. E assim é realmente. Então, nunca esquece isso. Todo mundo que sabe programar passou pela mesma situação. É normal. Mas não desista. Você vai aprender. Vai chegar o dia que você vai achar o Python a coisa mais fácil do mundo. É mais agradável. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Então inscreva-se no canal e a gente vai se ver na próxima aula com mais código, beleza? Tchau, tchau.